Veja no ICL Notícias, segunda edição. Urgente. Bolsonaro é indiciado no caso das joias. Pena é de 6 a 12 anos de prisão. Papuda, Liz, Pera, boa estadia lá, valeu? Exclusivo. Nossos repórteres trazem novas informações da rachadinha do Carluxo. Mais um apartamento e um carro comprados com dinheiro vivo. E ainda tem pagamentos para Michele e transferências para Flávio Bolsonaro. Fraude nos cartões de vacina. Polícia Federal faz operação contra ex-prefeito de Duque de Caxias, cidade que falsificou os dados do ex-presidente Bolsonaro. Pode! Bota esse máscara, moleque. Lula critica a campanha da extrema-direita e diz que não tem medo de etarismo. O problema desse país é que muitas vezes ele foi governado por gente que tinha pouca massa encefálica na cabeça. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. ICL Notícias, segunda edição, está no ar e eu já começo aqui te contando que a Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro no inquérito das joias por associação criminosa, lavagem de dinheiro e apropriação de bens públicos. Essa é aquela investigação que apura se o Bolsonaro e os assessores dele também, ex-assessores, né, se apropriaram de forma indevida de presentes milionários na época em que o Bolsonaro era presidente. Esse relatório final, com todas as conclusões, detalhes sobre os indiciamentos, foi encaminhado já para o Supremo Tribunal Federal, para o ministro Alexandre de Moraes, mais especificamente, que é o relator desse caso. Muito boa noite, Chico Sá, Rodrigo Viana, dia importantíssimo aqui, dia 4 de julho de 2024. Intenso dia. Boa noite, intenso. A gente acha que demora muito esse caso, né? É uma sensação do país inteiro, mas realmente ele não tem o ritmo, digamos, de uma lava-jato, porque a coisa é mais apurada, é mais responsável, mas sai um indiciamento importantíssimo. Essas joias, olha só o valor dessas joias, né? Porque a gente pega um relógio aqui, um colar lá, não soma a parada toda. 5 milhões, anote aí, 5 milhões, 86.541 reais. É muito dinheiro. Sim, somando todas as joias, né? Todas as joias. Eu queria só destacar, Gabi, aqui nessa abertura, que além do Bolsonaro indiciado por 3 crimes, outros 11 personagens ligados ao bolsonarismo, militares, assessores, também indiciados, entre eles, Almirante Bento Albuquerque, Coronel Marcelo Câmara, um dos principais assessores do Bolsonaro que anda por aí cantando de galo, Fábio Van Garten, indiciado, o ACF, valentão, para fazer ameaças por aí nas redes sociais, indiciado. São alguns dos nomes, daqui a pouco a gente vai trazer a relação completa, que está aqui no nosso telão, se quiser trazer aqui para a gente colocar, por favor, a Gabi me avisando aqui. Olha aí, então, indiciados, Gabi, vamos pela ordem. Bento Albuquerque, almirante, claro, da Marinha, foi ministro das Minas e Energia e foi flagrado naquele momento em que o assessor dele tenta passar pela alfândega aqui em Cumbica. Vocês lembram? Depois nós vamos recuperar essa imagem e mostrar que o assessor dele, o Soeiro, tenta passar com as joias e um funcionário da Receita trabalhando de maneira correta, opa, não pode. E apreende as joias ali. E o Bento Albuquerque, almirante da Marinha, vai lá no papel de tentar liberar as joias para a família Bolsonaro. Tem as imagens aí, olha. Do momento em que acontece a apreensão e depois vai aparecer também, Gabi, o momento em que o próprio almirante, agora indiciado, bolsonarista, tenta liberar as joias que iriam para o Jair ou para Michele Bolsonaro. Essas imagens são imagens lá do aeroporto, Gabi. Essa tentativa de liberação das joias ela é feita em 29 de dezembro, assim, no apagar das luzes do mandato do Bolsonaro. Eles estão para embarcar, o avião está esperando em Brasília para embarcar para os Estados Unidos.
esse funcionário vem em São Paulo, um militar tenta para ver se embarca no próprio avião do Bolsonaro para vender lá fora. Tem um kit de joias que foi dado pela Arábia Saudita, que ficou retido no aeroporto lá de Guarulhos, na Receita Federal, desde o final de 2021, que ele foi encontrado na mochila do Soeiro, né? O ex-assessor, o Marcos André dos Santos Soeiro, que era o assessor do então ministro de Minas e Energia, o Bento Albuquerque. Foi encontrado esse kit no dia 26 de outubro. De 2022. Isso, então, que são dois momentos diferentes, Chico. O momento em que as joias chegam no aeroporto, vindas da Arábia, o Soeiro e o Bento Albuquerque juntos, e tentam passar e um dos kits é apreendido. Exato. Aí fica ali apreendido e no final do governo acontece essa tentativa que você cita. Eu falei, do dia 29 de dezembro. De dezembro de 2022, no final do governo anterior. Outubro de 2021. Pois é, então, outubro de 21, eles tentam entrar com as joias no Brasil. Aí um dos kits fica apreendido. Em dezembro de 22, um outro funcionário vai até o aeroporto, a mando do Bolsonaro. E essa imagem que apareceu agora aí na tela. Vamos colocar aí na tela, exatamente. Se puder. É esse sujeito que vai... Olha aí, ele está tentando retirar as joias no apagar das luzes do governo Bolsonaro. O tenente-coronel Cid escala esse rapaz, que é um militar... Marinha, né? Sargento da Marinha, bem lembrado. E ele corre em Guarulhos, ele vem no aviãozinho só para fazer isso. Ele tenta pegar joias e não consegue, né, Chico? Ele não Exatamente. Consegue. Então, porque tinha um funcionário público exercendo o seu papel com o rigor da lei. Exatamente. Ô, Gabi, eu acho que a gente podia só trazer aquela arte de novo, porque eu acabei falando do Bento Albuquerque e não falei dos outros 10 nomes, né, que estão citados. Além do Jair Bolsonaro, outros 11 nomes. A gente destacou alguns deles aí neste quadro Bento Albuquerque, o Mauro Cid, famoso ajudante de ordens, né, do Bolsonaro, Fábio Van Garten, que foi ministro também da SECOM, assessor jurídico do Bolsonaro. Só nessa lista tem 2 ministros, das Minas e Energia e da SECOM. Isso. Bento Albuquerque e Fábio Van Garten. Frederico Assef, aquele personagem que escondeu o Queiroz no sítio dele, que fez ameaças a jornalistas e que também esteve envolvido nesse caso das joias. Está aí o Frederico Assef, chamado de anjo, viu, Gabi, por alguns. Era lobista em Brasília, casado com uma pessoa que também fazia lobby em Brasília, indiciado no caso das joias. Pudemos voltar lá para a lista, vou dar uma passada nos outros nomes rapidinho. Marcelo Costa Câmara, esse é um personagem menos conhecido, mas é coronel do Exército. Esteve no gabinete do Bolsonaro durante o governo Bolsonaro e o Bolsonaro assinou uma procuração para ele, dizendo que ele tinha autonomia para gerir o acervo de presentes do Bolsonaro. Então, é um coronel do Exército também indiciado pela Polícia Federal. Está aí na tela, Marcelo Câmara, Gabi. Exatamente. Aí tem também o Mauro Cid pai, o Mauro Lorena Cid, na sequência também, ele que aparece naquela foto que ficou um símbolo, né? Ficou icônica. Aparece no reflexo, tirando foto, quando o caso estava sendo apurado. A gente tem também o Osmar Crivellati, ele é um personagem muito interessante também, Rodrigo, porque ele é o segundo tenente, ele não teve, inclusive, nenhuma punição do Exército, mas ele foi retirado da função de ex-assessor do Bolsonaro, né? Ele era assessor especial do Bolsonaro, foi braço direito do próprio Mauro Cid, então estava ali muito próximo. Como que ele se envolveu nesse caso das joias? Ele foi citado nas mensagens do que o Mauro Cid fazia menção de deixar parte do dinheiro que seria, né, decorrente da venda das joias com esse Osmar Crivellati, né? E aí esse dinheiro seria repassado ao Bolsonaro. Aí depois teve o acordo de delação e o Cid explicou que esse dinheiro todo recebido da venda foi entregue em mãos para o próprio Bolsonaro. Essa também foi uma atualização bastante recente. E o Osmar Crivellati, ele também é apontado naquele caso da joia Chopar. Vocês lembram, né, do kit de joias dessa marca? Exato. Na operação que foi justamente instaurada para recuperar esse kit, né, que foi colocado à venda e que precisava ser devolvido para a União. Então, ele chegou a enviar fotos desse material, desse kit para o Mauro Cid. É nesse caso que é envolvido o Crivellati e ele também é muito próximo ali do general Vilas Boas. Então, esse é o histórico do Crivellati, alguém de muita relevância ali dentro do Exército. Então, são militares
e assessores diretos e ministros do Bolsonaro indiciados. Chico, é um momento histórico, assim, momento histórico para as investigações envolvendo o clã Bolsonaro. Porque aí você não tem qualquer patente, não. Você tem coronel do Exército, né? Você tem um almirante. E o Bolsonaro está sem saída por quê? Porque esse dinheiro chegou no bolso, chegou na casa do Bolsonaro. O Mauro Cid confessa isso. Então, não tem... você tem o caminho todo. Você tem joia vendida e o resultado, o produto do roubo. E por que é roubo? Porque o TCU, em pleno andamento do caso, o TCU soltou uma nota esclarecendo definitivamente que não pode ficar com esse tipo de presente que pertence à União. Então, é só indiciamento até agora, mas é sem saída porque o roteiro inteiro foi passado, até parte do dinheiro no bolso do Bolsonaro. Então, não tem saída para esse caso. Não tem. Gabi, nós temos um quadro mostrando os 3 crimes em que o Bolsonaro foi indiciado. Estamos falando de 11 assessores e de mais ex-presidente Jair Bolsonaro indiciado. Seria bom colocar aqui na tela, olha aí. Jair Bolsonaro, indiciado pelos seguintes crimes: associação criminosa, lavagem de dinheiro e apropriação de bens públicos, também conhecido como peculato. Mas é isso, é quando o funcionário público se apropria de bens públicos. São os 3 crimes enchendo a tela aí nesse grande dia em que termina a investigação de um dos crimes, do crime das joias, envolvendo Bolsonaro e, segundo a Polícia Federal, uma quadrilha com outros 11 nomes. Peculato que dá 2 a 12 anos de reclusão. Só para a gente observar aqui o que a gente está falando, né? A gente está falando de um crime que pode chegar até 12 anos de cadeia. É isso, então é o Bolsonaro, até 12 anos de cadeia, só no peculato, e mais esses indiciados. Olha a lista aí na tela, gente. A gente foi falando aos poucos, passando as imagens. Bento Albuquerque, almirante. Mauro Cid, ex-ajudante de ordens. Fábio Van Garten, ex-ministro da SECOM. Frederico Assef, advogado e o anjo de Jair Bolsonaro. Marcelo Costa Câmara, coronel do Exército e ex-assessor, trabalhava dentro do palácio, do ladinho ali do Jair Bolsonaro. Mauro Lorena Cid, o pai do Mauro Cid, fotografado naquele reflexo, né? Recebendo as joias. Olha aí, essa fotografia do Mauro Cid. E compondo a lista também o Crivellati, que a Gabi aqui já resumiu o papel dele, personagem importante. O Crivellati e o Marcelo Câmara, talvez menos conhecidos, mas com um papel importante ali nos bastidores da operação do bolsonarismo. Gabi? Também a gente queria destacar aqui o terceiro pacote de joias dessa história, né? Que no dia 28 de março, o Estadão noticiou que o ex-presidente Bolsonaro estava com um terceiro pacote vindo lá da Arábia Saudita, que é aquele kit que tem um relógio da marca Rolex, uma caneta da marca Chopard e um par de abotoaduras também e um masbarra. Eu até sou ignorante, né? Porque aqui nunca tive acesso a nenhum tipo desses artigos de luxo, Como é que né? chama, Gabi? O masbarra. E esses itens todos são de ouro branco, né? Uma espécie de rosário árabe. Tá. Que é essa história aí. Perfeito, é isso mesmo. É isso mesmo. Todos eles de ouro branco aqui. O Guilherme Amado está com a gente aqui, pode entrar para conversar. Fazer esse balanço, né, com a gente aqui. Exatamente. Esse dia em que o Bolsonaro, para quem chegou agora, Bolsonaro indiciado no caso das joias, ele e mais 11 assessores. Né? Boa noite para você, Amado. Chegando aqui com tudo pegando fogo para tentar ajudar a gente a explicar essa história toda das joias, que é bastante complexa, né? Tem várias pontas soltas nessa história aí. Eu parei rapidinho para falar com vocês, porque eu estava lustrando meu Chopard aqui, entendeu? Entendi. Tava as abotoaduras, dando lustre aqui no meu mais... Como é que é? Mais barra, né? No masbarra, sim, que é o rosário, como bem explicou aqui nosso Chico Sá. O Chopard, o mais barra, é o novo caviar, né? Nunca vi, só ouço falar, né? Pois é, exatamente. Para mim foi meio isso, né? Aí você já vê quem que tem acesso a artigo de luxo e quem não tem, né? É isso. Mas acho que seria bom, talvez, o Guilherme Amado explicar para a gente os próximos passos, né? Porque agora chega no Supremo Tribunal Federal, né? E aí vai para a Procuradoria fazer a denúncia, é isso, Guilherme? Explica para a gente. Ou se você quiser trazer também outras observações que você tenha sobre esse caso que a Polícia Federal vai encerrando no dia de hoje. Não, vamos falar sobre esses próximos passos. Depois eu queria falar sobre onde ele escondeu as joias, né? Que isso é interessante também. Próximos passos. Bom, primeiro agora
o Alexandre de Moraes vai remeter isso para a Procuradoria-Geral da República. É muito provável que ele faça isso até amanhã. E aí a PGR vai analisar se denuncia ou não. Ou pode pedir mais diligências para além do que já teve, como fez com o inquérito da vacina. Vamos lembrar que esse é o segundo indiciamento do Bolsonaro. Ele chegou a ser indiciado no caso da falsificação das carteiras de vacina, mas a PGR pediu mais diligências, e uma dessas diligências foi hoje, né? Essa operação de hoje tem a ver com isso. E agora a PGR, nesse caso, se decidir denunciar, a expectativa que havia no Supremo é que isso acontecesse esse semestre, né, que eu acho muito difícil acontecer, porque o recesso do Judiciário começa em menos de 2 semanas. É muito provável que isso seja no semestre que vem, antes das eleições, e aí o Supremo vai ter que decidir se julga o Bolsonaro antes das eleições, e aí teria que ser em agosto, porque setembro é campanha já, né? Não vão fazer isso no meio da campanha, ou se vai ficar para depois das eleições, e aí a gente está falando de novembro só. De qualquer maneira, é muito provável que a gente tenha esse ano ainda o Bolsonaro pelo menos denunciado, se o PGR não pedir novas diligências. Lembrando só, pessoal, isso é uma coisa super importante da gente lembrar. O caso que os ministros do Supremo consideram que deve ser o primeiro a gerar uma condenação do Bolsonaro não é a carteira de vacinação falsa, não são as joias roubadas, é o golpe de Estado que ele começa a tramar ainda no governo e culmina no 8 de janeiro. Eles acham que politicamente essa deve ser a primeira condenação por ser o crime mais grave perante os outros, né? E isso, dada a força política do Bolsonaro, é importante que seja a primeira prisão, né? Primeira pena que ele receba. Diga lá, Rodrigo. Mas esse caso das joias agora não andou mais rápido, não está já pronto? Então, esse das joias, você estava explicando aí, Procuradoria pode denunciar agora ou deixar um pouco para depois? Seria concluído primeiro, ou não? Ou o Supremo pode esperar chegar o do golpe de Estado e julgar primeiro não tem uma fila aí para isso? Pode esperar. Ah, tá. Não, eles podem esperar. Muito provavelmente o do 8 de janeiro será concluído esse ano, né? Será concluído no semestre que vem. Tá. Nesse semestre e aí você vai ter um espaço... Amado, acho que a gente já virou o semestre agora, nesse semestre, no segundo semestre. Tá falando verdade, agora, né? Hoje é 4 de julho já. Isso. Verdade. Nesse semestre, porque eu tô com a cabeça de ano judiciário que não acabou ainda, né? Tá. O ano do judiciário vai até dia 17. Então, no próximo semestre judiciário, e sendo mais claro, que começa em agosto, é muito provável que vá haver essa conclusão por parte da PF, e também o PGR vai ter que se pronunciar sobre denúncia ou não. Então, a gente está falando de um espaço de 6 meses que eles vão receber eles devem receber os três inquéritos, no caso da PGR, no caso do STF, as 3 denúncias. E aí, enfim, caso haja por parte do Paulo Gonet algum pedido de arquivamento. E aí eles vão escolher a ordem. Só que eles consideram que é muito ruim, do ponto de vista político, eles começarem condenando pelo crime menos grave, né, que é o da carteira de vacinação. Perfeito. Isso. Muito bem, então, é importante isso que o Guilherme Amado fala sobre talvez esperar, né, o do golpe de Estado do 8 de janeiro, porque tem um monte de gente aqui no chat, inclusive, falando, chega de esperar, né, a gente quer ver, porque é isso, né, o tempo da justiça eu acho que o país inteiro ficou muito na cabeça com o ritmo da Lava Jato. Sim. Espetáculo de manhã, prisão já de tarde. Aí... nessa pressa toda, você acaba cometendo muita injustiça, muito inocente vai para a cadeia e por aí vai. Não é o caso do Bolsonaro se falar em inocência, longe de mim dizer isso. Mas o ritmo é outro agora. Sim. Tem-se mais cuidado para levar um ex-presidente para a cadeia, tem sido mais cuidadoso a parada toda. Né? A gente todo mundo tem sua champanhe guardada, mas o tempo da champanhe não é o tempo da justiça. Então a gente tem que ter, né? É isso.
eu acho, o Guilherme Amado queria falar do local onde os bolsonaristas esconderam as joias, é isso? Guilherme, conta pra gente, então. Exatamente, porque isso é interessante a gente ver como muitas pessoas que orbitaram no entorno do Bolsonaro, com interesses, em alguns casos, interesses do governo, ajudaram nessa história toda. Parte das joias, segundo o relatório da PF, foi guardado na fazenda do Nelson Piquet, o ex-corredor de Fórmula 1, que tem uma fazenda aqui em Brasília, aqui no Distrito Federal, chama-se inclusive Fazenda Piquet, e foi usado como depósito de 2 conjuntos de joias, dessas joias que são objeto do inquérito, e também de esculturas. O Bolsonaro guardou lá, isso era 175 caixas de presentes que o Bolsonaro recebeu e que ele guardou na Fazenda Piquet. Além disso, ele com o pai do Mauro Cid, né, o general Mauro Lorena Cid, Marcelo Lorena Cid, que é aquele que dirigiu o Apex Miami, vocês devem lembrar. Ele, fazendo uma correção, foi o Mauro Lorena Cid que guardou as esculturas, Piquet somente as joias. O Mauro Lorena Cid guardou as esculturas que o Bolsonaro ganhou no encerramento do Seminário Empresarial da Câmara de Comércio Árabe Brasileira, na cidade de Manama, no Bahrein, em novembro de 2021. Essas esculturas foram para os Estados Unidos em uma mala transportada no avião presidencial, junto com Bolsonaro, em 30 de dezembro de 2022, o voo que ele freta às nossas custas para aqueles 3 meses lá que ele passou nas cercanias da Disney, vocês vão lembrar. E lá nos Estados Unidos, o general encaminhou também, de acordo com o relatório da PF, essas esculturas para lojas. E por falar em lojas, parte das joias foram parar em lojas em Nova York, Pensilvânia e Flórida, onde os assessores do Bolsonaro negociaram as peças, né? Foram lá pessoalmente negociar essas peças. Eu acho que era bom a gente falar um pouquinho sobre o papel tanto do Acef quanto do Weingarten, né, que são muito próximos do Bolsonaro. E nesse caso das joias, me parece, Guilherme, mas você podia ajudar a gente a explicar melhor, o papel deles foi mais nessa segunda fase, né, de tentar desfazer o que já estava feito, né? As joias já tinham ido para o exterior, aí eles se deram conta que isso ia virar uma investigação e tentam recuperar, trazer de volta. É isso mesmo? Qual seria, segundo a PF, né, porque tudo isso ainda tem que ser provado, tem que ser julgado, mas qual seria o papel do Acef, que participa em vários momentos importantes aí ao lado do Bolsonaro, e qual seria o papel do Weingarten, segundo a investigação da Polícia Federal, se você puder ajudar a gente a entender o papel desses 2 personagens. Rodrigo, o do Weingarten eu não cheguei a esse ponto do relatório ainda. O do Acef, eles dizem que é na obstrução de justiça, né, eles veem o papel do Acef na recompra do relógio, como um indício de que ele participava dessa associação criminosa. E vem a venda do relógio como lavagem de dinheiro, como um objeto que era produto de um crime, né, de uma apropriação indébita de um bem público, ele tendo um papel de transformar aquilo em dinheiro, né, de lavar dinheiro. Mas o do Weingarten, eu confesso que eu ainda não cheguei nesse ponto do relatório, ainda não consegui entender qual papel que a PF viu de criminoso do advogado assessor do Bolsonaro nessa história. Se a gente for ficar então um pouco mais no Acef, só para relembrar, né? O Acef foi advogado da família Bolsonaro, ajudou a esconder, ou escondeu mesmo, o Queiroz, investigado no outro caso, lá do Rio de Janeiro, escondeu no sítio dele, em Atibaia, aqui pertinho de São Paulo,
né? E o Assef aparece em vários momentos, mais do que como um advogado, como alguém que quebra os galhos no momento complicado do Jair Bolsonaro. Então, nesse caso, teria ido buscar recomprar o relógio para trazer de volta, Chico. Quando o TCU dá o entendimento, solta uma nota com o entendimento que é crime, sim, reafirmando o que já se sabia, ele corre para tentar salvar a lavoura bolsonarista, recomprando o relógio. Ele achava que o ato de devolver o relógio limparia o crime, lavaria a ideia do crime. Uma coisa que eu queria também trazer aqui para o Amado, para ele comentar, é porque a gente tem o caso das vacinas também, o indiciamento, como, claro, foi pedido mais detalhes, mas nesse caso não existe uma nulidade, né? Estava conversando aqui no nossos bastidores com a nossa repórter, a Juliana Del Pive, ela estava explicando isso. Então, o indiciamento continua, né, no caso das vacinas. Agora, o que preocupa de fato a família Bolsonaro, Amado, é esse caso das joias, né? É o que de fato pode ser mais complicado no caso de uma prisão mesmo, né? Sem dúvida. Esses crimes todos somados, não tem como ele escapar de prisão, não. É regime fechado. Se for condenado, é regime fechado. A questão do Bolsonaro, gente, é que esses crimes todos vão se somar, né? Então, assim, mesmo que ele pegasse o mais baixo nas penas, né? Ficasse na faixa mais baixa das penas em inquérito, quando soma com o outro, soma. E aí, quando veio do golpe de Estado, porque o golpe de Estado tem aquela discussão que a gente já falou aqui, que é o seguinte: se o Supremo está dando 17, 19 anos para o camarada que invadiu o Palácio do Planalto, depredou o Palácio do Planalto, ele não pode dar para a pessoa que financiou, no caso dos financiadores, ele não pode dar para quem estimulou todo aquele estado de coisas, né, que é a figura do mentor, que aí é onde entra o Bolsonaro, não pode dar menos. Vai ser uma grande incoerência por parte do Supremo se ele der uma pena para o Bolsonaro menor do que ele deu para o cara que destruiu a vidraça do Palácio do Planalto e destruiu bens lá dentro. A depredação é gravíssima, mas vamos lembrar que quem ficou durante 2 meses estimulando, depois do resultado eleitoral, estimulando aquelas pessoas a fazerem isso, foi o Bolsonaro, foi o Heleno, foi o Braga Neto. Essas pessoas têm que pegar penas maiores do que o camarada que quebrou a vidraça lá. E essas pessoas que quebraram a vidraça e invadiram, elas pegaram penas entre 15 e 20 anos. Então, se a gente está falando de pena entre 15 e 20 anos para essas pessoas, só no inquérito do golpe de Estado, o Bolsonaro tinha que partir de 20 anos, né? Não seria lógico ele ter menos que isso. Eu estava aqui, é importante essa discussão sobre as penas, né? Isso a gente vai saber um pouquinho mais adiante, tentando buscar realmente a informação sobre o Weingarten, né? Por que o Weingarten vai parar nesse caso das joias? Bom, uma das informações, eu não li, não sei ainda, não vi o relatório, né, para saber objetivamente, mas o Assef dizia que foi buscar joias lá nos Estados Unidos a pedido do Weingarten. Então, teria se envolvido dessa forma. Isso ele disse, inclusive, para a Polícia Federal. Seria isso. Tem que ver se a polícia, além dessa indicação, certamente não teria indiciado só porque o Assef disse que foi o Weingarten que mandou. Tem que ter algum indício, alguma troca de mensagem, algo um pouquinho mais conclusivo. A ideia pode ser dele, né, de tentar salvar com essa recompra. Porque ele intervém nessa hora. Na hora que o TCU solta uma nota reafirmando que, olha, não tem história de enrolar aqui, não. É crime, sim. Nessa hora entra o Weingarten e o Assef na recompra. É que quem vai fazer a operação nos Estados Unidos é o Assef. Ele viaja mesmo. O serviço sujo para tudo da família Bolsonaro, quem era escalado era sempre ele. Escondeu o Queiroz, uma coisa que ali está no limite entre a advocacia e quase o crime, é o Assef. Então, o cara escalado para tudo que é missão perigosa e suja,
ao extremo era ele. Então, por isso que ficou muito marcado ficou mais carimbado ele como o cara para essas missões, né? Exatamente. Tem um outro aspecto aqui também, que a partir do que o Amado conversou com a gente e que o nosso chat está observando muito bem, que é o Nelson Piquet, usando um termo que o Chico Sá gosta muito de usar aqui, uma parte, né, são 175 caixas, o Amado estava explicando aqui para a gente, com presentes que foi deixado num galpão ali dessa fazenda do Nelson Piquet, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ok. Aí o nosso chat pergunta aqui, gente, não vai acontecer nada com o Nelson Piquet? Como é que ele entra, então, nessa história, né? Porque foi um dos lugares, como explicou o Guilherme Amado, em que o ex-presidente armazenou conjuntos de joias ali também, né, Amado? Acho que o Piquet pode argumentar... eu tinha perguntado essa história do Piquet lá atrás para uma fonte da Polícia Federal, quando a gente deu... No primeiro semestre do ano passado, a gente deu aquela história do fuzil. Não sei se vocês lembram, que ele deu um fuzil. E o fuzil, no determinado momento, me disseram que estava na Fazenda Piquet. E aí o que a pessoa da PF me explicou é que o Piquet não necessariamente seria envolvido porque ele não tinha necessariamente ciência do que estava guardado ali e que o que estava guardado ali era errado, né? Era produto de uma atividade ilegal. Enfim... Agora, 175 caixas, assim, realmente não... Eu presumo que o Piquet não tivesse conhecimento. Eu jamais emprestaria um cantinho da minha casa da sua fazenda, né, Guilherme Amado? Guardar uma sacolinha plástica. 175 caixas, muito menos, sem saber o que tem dentro. Mas se pensar que o Piquet fez até o papel de dirigir... Ele não foi motorista do Bolsonaro? Foi na posse? Agora eu estou... No 7 de setembro, não, foi no 7 de setembro. No 7 de setembro. Então ele foi motorista de 7 de setembro do Bolsonaro. Se ele fez isso, esconder umas 170 caixas é algo... Não é nada. É quase nada, né? Mas mas é isso que o Chico estava falando. Entre ser bolsonarista ferrenho, ser apoiador... E ser envolvido com crime, tem uma diferença. A gente pode não gostar, achar que o Piquet fez, deu declarações escabrosas e deu, né? Olha aí ele dirigindo o carro para o Bolsonaro. Agora, tem uma diferença entre cumprir esse papel patético, que a gente pode achar, e ser um criminoso que sabia que estava escondendo joias desviadas. Tem uma diferença, por isso que a justiça tem que ser feita, tem que ter processo, a polícia tem que investigar, tem que ser individualizada. E esse relatório ainda não veio a público, né, para a gente também ver todos os detalhes ali dessa história. Mas é isso. É por aí. Então, no mesmo dia, só para deixar tudo bem claro para quem está nos acompanhando, no mesmo dia, Bolsonaro e mais 11 indiciados no caso das joias e uma diligência super importante no Rio de Janeiro, no caso das vacinas, que já tinha sido concluído pela PF e a Procuradoria falou, continue investigando, vai buscar mais coisa, né? Pediu mais investigação. E no dia de hoje, além desses indiciados aí do caso das joias, a gente teve lá no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, a investigação envolvendo um ex-prefeito e atualmente secretário de Estado, Washington. Depois vocês me ajudam, que agora me falhou sobre o nome dele. Washington Reis. Washington Reis, exatamente. O Washington Reis, no caso das vacinas. Então, eles estão andando os dois, um concluído e o outro andando bastante. E a polícia chega na casa do Washington para ver a questão do cartão da vacina, acaba encontrando quase 200 mil lá entre... por acaso, você tinha 200 mil guardados. Estava ali em cima do sofá, sabe? 200 mil. Bobagem, rapaz, bobagem, Gabi. Agora, do lado ali do chopar dele, né? Que ele deve ter um chopar também. Exatamente. Eu ia aqui dar uma reforçada aqui nessa história, a gente estava explicando qual é o passo a passo, né? Então, mais uma vez, porque o pessoal está chegando aqui também, isso, a gente tem um indiciamento... que é um indiciamento, inclusive, que se dá na esteira. Rogério Jordão, aqui da nossa equipe, mandando mais informações da Operação Lucas 12-2, né, que apontou indícios de que Bolsonaro e esses aliados dele atuaram para desviar presentes de alto valor que foram recebidos por conta do cargo do ex-presidente Jair Bolsonaro e que foram, né, posteriormente vendidos no exterior. Agora, o caso... Chega, então, formalmente no gabinete do ministro Alexandre de Moraes, ele encaminha para a Procuradoria-Geral da República e
o órgão se manifesta, então, sobre um oferecimento de denúncia contra os que estão sendo investigados, Bolsonaro e todos esses 11 nomes que a gente já relatou aqui. O Ministério Público Federal, Amado, inclusive, ele pode seguir ou não o parecer da Polícia Federal. Mas por todos os indícios, né, tudo que já foi coletado, e a Polícia Federal foi para os Estados Unidos, olharam câmeras de segurança, enfim... Me parece que não tem a menor chance do MPF não seguir o parecer da Polícia Federal, não? Ou você discorda? Queria ouvir tua avaliação sobre isso. Está fechado. Voltou. Agora voltou. Se puder retomar o raciocínio. Ele pode pedir novas diligências, né? Mais detalhes. Eu tinha acabado de começar. Ele pode pedir novas diligências, né? Que é uma forma de postergar uma decisão, né? De não ter que decidir agora. Esse é um caminho. Agora, também nada impede que ele fique lá, a menos que o Alexandre de Moraes dê um prazo para ele se manifestar, o que não é uma coisa comum, né? Pelo menos não no início, assim, o ministro do Supremo manda para a PGR e a PGR tem o tempo que ela achar necessário para isso. Se começa a demorar e o ministro considera que é uma coisa que tem que ter celeridade, ele oficia novamente, fala, se manifesta em 15 dias, enfim. Mas não tem nada, por enquanto, que obrigue o Gonê a fazer isso. Agora, nesse caso das joias, tá muito redondinho, assim, né? É meio estranho que se o Gonê pedir mais diligências, enfim. Em temas relacionados ao Bolsonaro, até agora, o Gonê tem evitado se manifestar, né? Pediu diligências no caso do inquérito da vacina. Vamos ver nesse, eu acho que está chegando a hora que ele vai ter que se decidir. Exatamente. Eu acho que é bem por aí mesmo. Agora, Chico, a gente tem aqui também mais informações que estão chegando aqui do Fausto Macedo, da Polícia Federal, que de acordo com a Polícia Federal, esses dados que estão sendo analisados no bojo todo do inquérito, né, indicam a possibilidade do Gabinete Adjunto de Documentação Histórica do Gabinete Pessoal da Presidência, é um nomão, mas é o responsável pela análise, a definição do destino, né, do acervo público ou privado desses presentes que são oferecidos por autoridades estrangeiras, nesse caso a gente está falando das joias, né, que são oferecidas pelo presidente, ele pode ter sido utilizado para desviar para o acervo privado, né, do presidente, então, o presidente Jair Bolsonaro, esses presentes de alto valor, né? Então, mediante determinação do ex-presidente. É importante essa informação, né? Porque aí seria o Bolsonaro que teria justamente feito essa determinação, vamos dizer assim, Chico. Essa triagem ali do que vai para a casa do Piquet e do que não vai, né? Do que vai para a casa do Piquet. Não, e está claro que ele pediu, porque se a gente lembrar a imagem que nós podemos até repetir aqui, do militar indo até Cumbica, na véspera do Bolsonaro viajar, fugir para não passar a faixa para o Lula, já em dezembro, pós-eleição. Vai um funcionário a mando do Mauro Cid até Cumbica, Guarulhos, aeroporto de Guarulhos, para tentar retirar aquele kit que estava retido, fica claro que havia uma orientação da presidência da República. De incorporar essa fortuna toda de joias ao patrimônio pessoal do Bolsonaro. Sim, porque senão deixava lá em Guarulhos e quando fosse liberado iria para o... leilão da Receita, né? Ou não, ou se a Receita não... Não, tudo bem, então vai para o gabinete, histórico aqui, que recolhe as peças. Ou vai para o leilão da Receita. Porque ou vai para o leilão. Suspeito ali. Mas a tentativa era recolher, olha aí, ó, o funcionário Amando é um sargento da aeronáutica, está em traje civil, mas era um militar mandado até o... Sargento da Marinha, É da Marinha? Isso. Então, tá bom, é que eu achei aeroporto aeronáutica aqui no meu cérebro. Mas é muita informação, muita informação. Mas ele vai até, é um sargento que vai até lá para tentar retirar o kit que estava retido pela Receita Federal. Então, está claro que a presidência atuou e pressionou. A orientação era essa, né? Muito clara. É isso. Então, no mesmo dia, a gente tem o indiciamento e daqui a pouco nós vamos falar bastante também sobre o caso da vacina, porque teve operação lá em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, envolvendo o Washington Reis, um personagem conhecido na política do Rio de Janeiro, não tão conhecido nacionalmente, mas super importante ali na Baixada. Que estava lá com a sala cheia tinha euro, tinha em real e tinha em dólar.
Assim como fosse um troco, sabe? Aquele que você dá para o menino comprar. Vai lá, compra um doce. Estava lá em cima de um móvel na sala do Washington. E a operação de hoje era para investigar de que maneira que ele teria se envolvido na falsificação de vacina do Bolsonaro, para poder supostamente viajar para os Estados Unidos, ele, a família dele, a filha dele, enfim, tem toda aquela operação envolvendo os cartões de vacina. Gabi? Exatamente. E tem essa história, né, do cartão de vacina é importante, porque é isso, a PF já tinha pedido o indiciamento do Bolsonaro e do Mauro Cid no inquérito das vacinas, essa história. E aí depois a PGR devolveu esse relatório, pediu que a Polícia Federal aprofundasse, então, essa investigação, né, trouxesse mais detalhes, mas, como eu disse, não tem efeito de nulidade. Então, o indiciamento está mantido. Sim. É como, né, agora a gente tem mais esse indiciamento que me parece ainda mais, como a gente estava conversando aqui com o Amado, mais importante porque pode, de fato, dar cadeia. Quando a PF indicia, ela quer dizer assim, olha, eu tenho sinais evidentes de que houve um crime. Indícios, daí que vem a palavra. Sinais vem de indício, né? Eu tenho materialidade, para usar uma palavra que o Calejão gosta muito. Muito. Eu tenho aqui um material que foi apreendido que me autoriza a indiciá-lo. Manda para a PGR, nesse caso aí a PGR disse, não, quero mais um pouquinho. Quero mais prova, quero mais... No caso da vacina. No caso da vacina. Quero saber quem assinou o cartão, quem falsificou, quero mais um pequeno detalhe. Mas segue o indiciamento, ele segue indiciado. É isso. Não, e é só completar isso, porque às vezes quem está nos acompanhando, a gente usa esse jargão, que é um jargão que vem do judiciário, da polícia, e os jornalistas usam muito, indiciado, denunciado, já é réu, não é réu. Então, a ordem é essa, né? Polícia investiga e indicia e entrega para a Procuradoria fazer a denúncia, oferecer a denúncia. E aí a Justiça, nesse caso o STF, é que acolhe ou não a denúncia. E aí transforma em réu ou não e faz o julgamento. Então são esses passos. Nós estamos terminando o primeiro passo, né, no caso das joias, que é o indiciamento. Portanto, conclui-se que há indícios, materialidade suficiente para encaminhar o caso adiante para que a Procuradoria ofereça a denúncia junto ao Supremo. Gabi. E interessante, vou passar aqui para o Amado, né, para fechar, mas, Amado, é interessante que todo esse indiciamento, ele surge a partir, né, o nome da operação é de uma passagem bíblica, eu até citei aqui, né, que é a Operação Lucas 12:2. E aí, qual que é a passagem da Bíblia, né? Aqui a nossa equipe é rápida no gatilho, vou até abrir aspas para o texto bíblico. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Fecha aspas. Muito bom, então, né? É muito Esse bom, é um bom leitor da Bíblia, né? Sacou, eles citam muito a Bíblia, os bolsonaristas. Então, o agente da PF que fez esse batismo da operação sacou o versículo apropriado. Exato, não, eu te queria trazer aqui para o Agora, Amado você sabe poder que fechar. essa escolha do versículo bíblico como nome irritou muito, né, os bolsonaros, né? A Michelle, vocês vão lembrar? É simbólico para eles, né, Amado? Numa das manifestações de apoio ao Bolsonaro, salvo engano, do Rio de Janeiro, ela reclamou disso, dizendo que ofendia a religião dela, era uma questão de preconceito religioso. Agora, a questão é a seguinte, todas esses nomes de operação da PF, sempre foi assim, eles são nomes provocativos. Vocês vão lembrar, todas as fases da Lava Jato eram provocações, né? Tinham provocações. É uma coisa que não dá para dizer que é uma coisa contra o Bolsonaro. É assim da natureza dessa coisa de nomear as operações. E a polícia, ela é parcializada, ela está construindo uma tese ali para conseguir pedir dar insumos ao Ministério Público, que o Ministério Público formate uma denúncia, né? Então, os nomes das operações vão dentro desse espírito, né? dessa lógica. Não é uma coisa necessariamente contra o Bolsonaro, é assim em relação a todo mundo que eles viram, né?
Isso aí, Amado. Obrigada por hoje. A gente vai continuar de olho nessa história. E você também, né? Vai continuar apurando por aí, que eu sei. Hoje o dia não vai acabar, o dia de trabalho não vai acabar tão cedo. Não vai acabar cedo, não. É isso. Obrigado, Valeu, Guilherme. pessoal. Boa noite. Beijo, Bom programa para vocês. Valeu. Obrigada. A gente continua aqui falando da... A gente está falando de cartão de vacinas em operação, né? Tem essa história também. Daqui a pouco a gente vai falar de uma exclusiva da coluna da Juliana Dalpiva com o Igor Melo, né? Nosso repórter. Ele vai falar da rachadinha do Carlos Bolsonaro. Tanta história, Gabi. Olha só, é joias concluindo o inquérito da PF. É vacina, operação na Baixada Fluminense. E são as rachadinhas do Carluxo que o Igor Mello e a Juliana Dalpiva têm trazido todo dia. Mas tem um crime comum entre rachadinha, é o peculato. Peculato. Que é se apropriar de um bem público. No caso, a rachadinha do dinheiro de funcionário público e, nesse caso aí, das joias. Então, é porque a gente chama rachadinha, porque entrou para o folclore da política nacional chamado de rachadinha. Mas parece um termo romântico, né? Parece uma brincadeira de criança. Mas o nome... O Carluxo, ai, que safadinho, fez uma rachadinha. É um menininho. Gente, mas é peculato. Peculato. Dá até 12 anos de chilindró, 12 anos de cadeia, não é brincadeira. É isso aí. Só aí, Chico, tem que dar o nome aos bois, não é muito isso? música de Roberto Carlos, rachadinha, muito romântico. Bom. Exato. É porque é mais fácil, talvez, até das pessoas entenderem, mas o peculato é isso, dá até 2 a 12 anos de cadeia. Agora, é cana. É ferro isso. na boneca, como cantavam os novos baianos. É ferro na boneca. É. Eu falei disso aqui antes do programa começar, né? Falando isso aí. 2 segundos antes. É muito velha essa expressão para usar no dia de hoje. Não, mas eu lembrei da música dos Novos Baianos. É isso aí. Muito bom. Bom, a gente continua falando desses enroscos todos, então, da família Bolsonaro, falando desse aspecto da segunda fase, Operação Venir hoje, né? Essa é a da vacina. Exatamente, que está apurando as fraudes nos cartões de vacina da época da Covid, lá do governo Bolsonaro. Então, qual que é a suspeita dessa... Por isso que foi deflagrada essa segunda fase hoje. É o seguinte... A suspeita de que foram inseridos dados falsos no sistema com a geração de atestados falsos de vacinação. Isso lá em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. E olha só, gente, 2 desses atestados falsos estavam no nome do ex-presidente Jair Bolsonaro. Por isso é tão importante. Então, foram feitas buscas contra o ex-prefeito de Duque de Caxias, lá no Rio de Janeiro, Washington Reis, que é atualmente secretário de Transportes do Estado. Então, Cláudio Castro, ele é secretário do Cláudio Castro. Isso. Do Cláudio Castro. Então, nesse esquema, o Jair Bolsonaro, o ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, e outras 14 pessoas chegaram a ser indiciadas pela Polícia Federal em março e a PGR pediu o aprofundamento das investigações, mas, mais uma vez, o indiciamento se mantém, portanto. Então, essa história é a novidade que a gente tem a respeito dos cartões de vacina, principalmente focando aqui nos atestados falsos em nome de Bolsonaro, Rodrigo. E aí, como o Chico já frisou, mas vale a pena a gente lembrar, durante a operação, a Polícia Federal apreendeu R$164 mil na casa do Washington Reis, mais $5.700 e 170 euros. Nas redes, o ex-prefeito, que é um personagem importante da política na Baixada Fluminense, estava alinhado ao Bolsonaro, tanto que está no governo do Cláudio Castro, diz que a operação é fruto da polarização e é uma covardia, disse o Washington Reis, que foi alvo dessa operação hoje, Gabi. Falando nele, só para trazer detalhes também do que a Polícia Federal apreendeu, foram R$164 mil, né, na casa dele, trazendo aqui mais detalhes, $5.700, 170 euros e... Aí você diz, né, que ele escreveu que é polarização, covardia. É interessante, porque a gente está chegando perto das eleições, então reforçando que ele quer trazer isso para o campo político, só que, na verdade, a gente sabe que é uma investigação da Polícia Federal. Então, não tem nada a ver com polarização, gente. A Polícia Federal está investigando esse caso desde a época da Covid-19, né? É isso. Não, mas começaram a colocar na conta da polarização, o Brasil está muito dividido, então eu sou vítima, estão me perseguindo porque eu sou de um lado, porque o Netinho Reis vai ser o candidato do Washington a prefeito de Duque de Caxias. E o padrinho da candidatura é o Jair Bolsonaro, que daqui a uma semana estará lá com o Netinho Reis
em palanque. Então, não é uma coisa assim, eu ouvi falar no Bolsonaro, não. Eles são muito amigos, eles vivem juntos. Muito próximo. Muito próximo. Tanto que a gente tem imagens, uma semana atrás, o Washington Reis estava com o Bolsonaro, em Brasília. Também estavam o Eduardo e o Flávio. Segundo a Folha, o tema da reunião, a Folha de São Paulo, o tema da reunião foram justamente as eleições em Duque de Caxias, essa articulação que você citava aí. O Bolsonaro, que é natural do estado, natural não, mas que fez política a vida inteira no Rio de Janeiro, tem uma situação, né, do Rio. Cria do Rio, tem uma situação difícil lá no estado do Rio. Está aí a fotografia do encontro, olha. O alvo da PF é secretário de Castro e encontrou o Bolsonaro há uma semana. Olha a fotografia. Agora. Uma semana atrás, o Washington Reis, com toda a tropa bolsonarista, os filhos, 2 deles pelo menos, e ele postou lá, Washington Reis oficial, postou o encontro dele lá em Brasília e alguns dias depois acaba sendo alvo da Polícia Federal nessa operação sobre falsificação das cadernetas de vacina. Eu ia dizer que o Bolsonaro tem uma situação complicada no Rio, porque deve apanhar na eleição na capital, no Rio de Janeiro. Pesquisa em Niterói mostra o Rodrigo Neves, ex-prefeito e do PDT, né, já foi do PT, como grande favorito em Niterói. Em São Gonçalo tem a possibilidade do PT eleger prefeito. Em Maricá o PT tem força já. E na Baixada Fluminense, com esse tipo aí de dificuldade, envolvimento de bolsonaristas, ele pode realmente se fragilizar na eleição municipal no berço político dele e da família, Gabi. Muito bem, então daqui a pouquinho a gente vai trazer detalhes mais de um outro aspecto envolvendo a família Bolsonaro, que é a rachadinha, ou melhor dizendo, o peculato, envolvendo Carlos Bolsonaro agora, informação exclusiva da coluna da Juliana Dalpiva e do Igor Melo também, daqui a pouquinho ele já está chegando. Igor Melo vem ao vivo aqui conversar com a gente. Vem ao vivo conversar com a gente a respeito disso, enquanto isso a gente trazendo mais informações a respeito da história do cartão de vacinas, que envolve, além do Mauro Cid e além do Bolsonaro, outras 14 pessoas também. Mas o mais grave que a gente está conversando aqui desde o início do programa é o indiciamento contra o Bolsonaro e essas outras pessoas no caso das joias. Tem a convenção agora, meio uma convenção do entendimento popular, que não é muito grave. Mas, gente, o cara falsificou um documento público. É como se eu entrasse lá no sistema do SUS e falsificasse um documento dizendo que eu me vacinei para eu poder entrar no outro país, para eu poder, naquela época, frequentar determinados lugares. Então, é muito grave também. É só que na hierarquia do que é grave, do que é pesado contra o bolsonarismo, tem de tudo. Tem de golpe de Estado, que muita gente também acha que, era ali uma minuta, golpeou, não. E você tem dúvida assim, no entendimento popular do que é mais pesado, do que isso é um pouco leve e tal, por causa dessas joias que tomaram a proporção de que esse é o grande crime. Porque você vê, a gente mostra o colar de diamante, é o relógio que a população nunca vai ter na vida, nem que trabalhe 100 anos. Então, a joia, ela é mais de fácil compreensão. Isso não quer dizer que vacina não seja uma safadeza sem limite. Você entrar no sistema público do Ministério da Saúde e falsificar um documento federal... Ainda mais alguém que passou a pandemia negando a importância da vacina. Primeiro negou a importância da própria pandemia, disse que era uma gripezinha. Depois disse que não precisava vacinar, que o principal era as pessoas circularem para a economia não fechar. Depois demorou para encomendar a vacina e receitava ivermectina e cloroquina. E com isso levou à morte dezenas, talvez centenas de pessoas. Não encomendou vacina na velocidade necessária. O governo de São Paulo teve que acelerar através do Butantan. Então, esse mesmo personagem, o sujeito que aparece com caixinha de cloroquina para as emas, ou ivermectina para as emas do Palácio da Alvorada, esse mesmo personagem está envolvido em falsificação de caderneta de vacina, além de tudo, um covardão. Um covardão, porque para os outros não precisa vacinar. Para ele mesmo... falsifica, não sei se para fingir que não vacinou ou para mostrar que vacinou para poder entrar nos Estados Unidos. Um sujeito covarde. Então, também é fácil das pessoas entenderem. Mas eu acho que, de todos os casos,
o que talvez marque mais o Bolsonaro é o roubo das joias. Porque, golpe de Estado, o Bolsonaro não estava envolvido, ele não apareceu lá, ele não estava lá quebrando tudo, a gente sabe que ele incentivou. Agora, no caso do roubo das joias, é material. Né? O golpe, a gente vive num país que já teve 1 milhão de golpes. Então, o golpe ficou com uma coisa menor na história do Brasil, como se fosse menor. É gravíssimo. Gravíssimo. E é o que vai dar mais total em pena. Porque a turma da Raia Miúda... Pegou 17? Ele vai pegar ali uns 22 no mínimo. Então, é pesado do ponto de vista penal. Mas na compreensão popular, não, acho que ele não fez nada em relação ao golpe e tal. E a joia quebra com a palavra dele, aquela palavra de eu não sou ladrão, ninguém pode me acusar de ser ladrão, pode me acusar de ser grosseiro, de ser homofóbico, racista, tudo isso, mas ladrão eu não sou. E agora é também ladrão. É também ladrão, é isso. Não tem saída. Eles, inclusive, costumavam usar nas redes da extrema-direita, quando queriam citar o Lula, sem falar o nome do Lula, falavam assim, o ladrão. O ladrão. Porque o ladrão isso, o ladrão aquilo. E eu agora pergunto, quando falaram o ladrão é o Bolsonaro, o ladrão de joias? Aliás, o que mais irrita bolsonarista é isso aí. É quando eles falam o ladrão, eu falo, mas você está falando do Bolsonaro, do ladrão de joias? Não, você não pode falar assim do presidente, não tem investigação, né? Agora tem investigação concluída. Para a Polícia Federal já pode. Para a Polícia Federal já pode. Vamos ver o Supremo, Gabi. Tem uma informação da coluna do Guilherme Amado, inclusive, né, sobre essa estratégia, ele chama de estratégia, eu acho interessante, de devolver o inquérito do Bolsonaro para a Polícia Federal, nesse caso da falsificação da carteira de vacina do Jair Bolsonaro, né? Porque na apuração dele, né, a PGR pediu, então, que a PF aprofunde a investigação. Ele usou isso, explicou o Guilherme Amado, como uma estratégia processual. Quer dizer, levando em conta que o Gonê vai ter que se manifestar nesses outros 2 casos, né? Esse da joia e também o da tentativa de golpe de Estado, poderia, né? Se ele denunciasse o Bolsonaro nesse caso alimentar uma teoria da conspiração ali que é alimentada pela extrema-direita, essa história, né? De que ele é um perseguido político e tal. Então, isso o Guilherme Amado apurou que pode ter sido uma estratégia processual do PGR, o Paulo Gonê. A gente tem o passo a passo aqui, Rodrigo, que a nossa equipe preparou, de qual é o passo a passo do indiciamento no caso das joias especificamente. Então, vamos lá. A gente pode encher a tela aqui com essa imagem, né? Trazendo o esquema para a gente poder... Agora é o caso das joias, né, Gabi? Porque são tantos casos no mesmo dia, né? Das joias, exatamente. O ponto a ponto dos próximos passos. Então, primeiro, com o indiciamento, as provas vão ser enviadas para a PGR e o ministro Alexandre de Moraes é o relator do caso no Supremo Tribunal Federal. Com o indiciamento em mãos, então, a PGR avalia as provas que foram colhidas na investigação pela Polícia Federal e vai decidir se esse material é suficiente para denunciar o Bolsonaro e também essas outras pessoas, outros 11. Ou então se ele vai pedir o arquivamento desse caso ou uma investigação, né, mais detalhes da investigação para a Polícia Federal. Tudo isso pode acontecer ainda, por isso que o Amado falou que isso pode acabar andando um pouco mais até chegar perto das eleições municipais, que é algo que não seria muito bom, né? Andar as investigações junto com as eleições municipais. Então, esse cálculo processual deve ser feito também pelo Paulo Gonê. Vou pedir para encher a tela mais uma vez com os próximos passos. Então, se optar pela denúncia, a PGR pode mudar a lista de crimes atribuídos ao indiciado. Isso é importante. Então, pode incluir ou pode retirar itens. A lista desses crimes pode aumentar, então, ou diminuir. Porque é uma decisão do procurador, né? A hora que ele oferece a denúncia, ele pode entender, não, peculato não, formação de quadrilha sim, para cada um dos investigados. O Vanguard tem mais na formação de quadrilha, mas não no peculato. O ACF é o peculato e também na formação de quadrilha, né? Caso a caso, Gabi. Lembrando, o ex-presidente Bolsonaro foi indiciado por associação criminosa, lavagem de dinheiro e apropriação de bens públicos. Então, nesse caso, especificamente, o Bolsonaro tem o indiciamento pela Polícia Federal por esses crimes e aí a PGR pode ainda mexer, né? Incluir ou então diminuir a quantidade de crimes imputados a ele. Então, tá bom. Aí, se houver denúncia,
o STF decide se vai tornar réus esses acusados, incluindo Bolsonaro. Esse é o ponto 4, né? É o ponto 4, exatamente. Vamos voltar para a tela. A gente vai voltar para a tela também. Ou então se manda arquivar ou envia esses casos ainda para a primeira instância. Importante aqui que esses são passo a passo, essas informações são do G1 que a gente está trazendo aqui, que está bem explicadinho, né? Porque sim, mas é um passo a passo, foi o G1 que fez ali a arte. Mas, o esquema, isso. Mas isso é como funciona, é como funciona em casos desse tipo. Tá no STF, Gabi. Pode até enviar a primeira instância, mas não é o mais provável, né? Esse caso está no STF, é o STF que vai cuidar. Tem um raciocínio de alguns advogados para tentar ganhar tempo. Tem que mandar para a primeira instância, porque o meu cliente não tem foro para ser julgado no STF. Mas quando começou, havia vários que tinham e têm foro para ser julgados no STF. Então, isso fica lá no STF. Dificilmente vai, que é o sonho do Bolsonaro, é mandar lá para baixo, para a instância de preferência ali no Rio de Janeiro, que ele conheça, né? Ali uma coisa bem paroquial, ali na alguma vara perto da Barra da Tijuca, de preferência. Né? Mas não vai sair do STF, essa hipótese é muito, muito, muito remota nesse caso, Gabi. Olha, falamos do Nelson Piquet, e muita gente no chat perguntando da relação do Nelson Piquet. Não é essa inocência toda de só guardei uma coisa aqui em casa, não. O Nelson Piquet, ele tinha contratos, ele recebeu do governo Bolsonaro, pelo menos, eu falo pelo menos que é o que dá para comprovar do que ele recebeu, 6,6 milhões de reais num contrato. Ele tem uma empresa chamada Autocrack, que é uma empresa de dados climáticos. Autocrack? Autocrack. Muito bom esse nome. Mas é Autocrack Comunicação, é uma empresa que atua junto às estações climáticas e na área de agricultura, ou seja, Ministério da Agricultura. E ele tinha um contrato sem licitação, feito no governo Bolsonaro em 2019, com o valor de 6,6 milhões, ou seja, é o homem de 6 milhões no mínimo, feito em 2019. Ele recebeu toda essa grana. Então, não é aquela coisa de, é compadre, amigo, guardei as tuas coisas. Trata-se de alguém beneficiado pelo governo Bolsonaro, com contratos sem licitação. E não é dinheiro de troco, não é dinheiro de pinga, não. 6 milhões. Pessoal, o Fábio Van Garten, desculpa, você está falando do Piquet, sim. É importante para fazer esse esclarecimento. Não, mas são todos os homens do escândalo. Né? Pois são muitos, né, citados, indiciados. No caso do Piquet não foi indiciado, mas o Chico está dando a ligação, inclusive empresarial, do Piquet com o governo Bolsonaro. O Fábio Van Garten acabou de se pronunciar aqui pelo tweet dele, bastante irritado. Eu achei um pronunciamento para um advogado um pouquinho fora do tom, né, que faz o Fábio Van Garten. Ele diz: o meu indiciamento se baseia numa afronta legal. Advogado, eu fui indiciado porque no exercício das minhas prerrogativas defendi o cliente. Sendo que em toda investigação não há prova contra mim. Fui indiciado pela razão bizarra de ter cumprido a lei. Ou seja, ele está indo para cima da Polícia Federal, dizendo que a Polícia Federal cometeu uma bizarrice ao indiciá-lo. Explico, minha orientação advocatícia foi a de que os presentes recebidos pelo ex-presidente da República fossem retornados para o Tribunal de Contas, que ele disse isso, né, quando ficou sabendo. Então a ideia dele, ele deu essa recomendação. De comprar o relógio. Recomprar, trazer de volta. E ele diz assim: conselho jurídico não é crime. Minha sugestão foi acolhida e os presentes imediatamente e integralmente recolhidos ao TCU. Então, ele está aqui, é uma nota longa, eu não vou ler tudo. Se a intenção é me intimidar, não conseguirão. Ver o triunfo do Estado policial por aqueles que se disseram vítimas dele, usado contra adversários, é um capítulo tenebroso da nossa democracia. Tem todo o direito de se defender, eu acho que as pessoas têm que ter o direito de se defender, mas olha, Van Garten, você fez parte de um governo que atacou a democracia, que fez o tempo todo brincadeira em cima da democracia. O seu chefe disse que não cumpriria a ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal. Vocês colocaram o Bolsonaro para andar a cavalo no 7 de setembro, entendeu? Você fez parte de um governo que atentou contra a democracia todo o tempo. Agora você está querendo se resguardar corretamente, né? Porque todo cidadão brasileiro tem direito de olhar para a Constituição e se defender usando as prerrogativas da Constituição. Pena que você foi ministro de um governo que atacou a democracia o tempo todo. Eu lamento. Tem todo o direito de fazer uma nota que, para mim, está fora do tom. Faltou um advogado para orientar o Van Garten para ele não fazer um ataque. Ele está atacando frontalmente a Polícia Federal com essa nota aqui, Gabi.
Muito bem, tem nota também do Carlos Bolsonaro, gente. Ele que se pronunciou a respeito disso também, tá aí na tela. Carlos Bolsonaro diz: eu tenho vergonha dessa Polícia Federal. Aí depois, no comentário, ele responde e diz o seguinte, no próprio tweet dele, né? Por que a tal direita sensata não dá um pio? Ele tá querendo ser defendido pela direita, Rodrigo e Chico. Mas aí eu tô vendo uma indireta muito... Para quem será? Tarcísio de Freitas. Olha. Ele tem se queixado do Tarcísio. Importante, Chico. Ele falou direita sensata, mas ele quis dizer do bolsonarismo moderado, ele não quis usar o nome do pai ali, mas ele tem ele tem apontado, não só o Carlos Bolsonaro, para uma certa ingratidão do Tarcísio. Além de ter ido para o comício do Bolsonaro na Paulista, ele acha que o Tarcísio deveria ser mais enfático na defesa mesmo, no caso do próprio Carlos, aí, do próprio Carluxo. Ou seja, ele está pedindo que os setores aí bolsonaristas se engajem na defesa dele. Será que o Tarcísio assumiria? Vai fazer uma postagem dizendo que o Bolsonaro está sendo injustiçado? Vamos aguardar, né? Alguma coisa o governador vai dizer, né, sobre isso. Exatamente, mas direita sensata não é só... Quem seria direita sensata nessa hora? Bom. Que está sendo incensado pela mídia? É o Tarcísio. E setores aí dessa direita que, para a família Bolsonaro, surfam no bolsonarismo, mas se precisar, vão abandonar os 3 ali, os 4, e vão tocar adiante, Gabi. É isso. Muito bem, então só para fechar aqui essa história, né? O caso das joias, indiciamento pela Polícia Federal. Temos também o indiciamento que foi feito em março, no caso das vacinas. E, segundo também a apuração da Juliana Dalpiva, o que se estuda, ela conversou com investigadores da Polícia Federal, é de que se estuda uma denúncia única, né, dessa história. Então, eles estão avaliando fazer uma denúncia única da vacinação. Isso, de vacinação e golpe também. Perdão, exatamente, cometi um ato falho aqui, né? Falei Polícia Federal. Tá certíssimo, é isso mesmo. Então, a gente vai conversar agora por um outro caso envolvendo a família Bolsonaro. Só para a gente fechar o assunto, então, da história das vacinas, da Polícia Federal indiciando Bolsonaro e outros 11 no caso das joias. E também tem o golpe que a gente ainda está guardando, que está em curso, está sendo investigado, que ainda não rolou indiciamento e que talvez seja o mais importante dessa história toda. É um pacotão. A gente vai conversar agora sobre o caso da rachadinha do Carlos Bolsonaro, que é uma outra história, que foi a apuração do Igor Melo e da Juliana Dalpiva no nosso site, clnoticias.com.br. A gente vai trazer mais hoje. A gente já trouxe ontem informações exclusivas e hoje tem mais um pedaço. A gente começa falando das compras que o Carlos fez com dinheiro incompatível com a renda dele. Então, essa história eu vou trazer aqui um resumo. O Igor vai explicar melhor para a gente. Mais informações que são de um relatório do Ministério Público do Rio de Janeiro, que foi obtido pelo Igor e pela Juliana. Investigação mostrando que o Carlos Bolsonaro comprou um carro por R$52 mil em 2010 e um apartamento de R$180 mil em 2012. Só que o carro, adivinha, gente, foi comprado com que tipo de dinheiro? Dinheiro vivo. Meu Deus. Manda a tradição da família Bolsonaro. Então, a gente vai conversar primeiro sobre esse assunto com o Igor. E tem uma outra história também, porque agora à tarde o Carlos fez, né, doações para o irmão mais velho, o Flávio, né, com valor incompatível com a renda. Então, essa história também entra em todo esse conteúdo. Fez um Pix pro Flávio? Pix? Quem vai explicar a história pra gente é o Igor. Boa noite, querido. Seja bem-vindo aqui. Boa noite, Gabi. Boa noite, Rodrigo, Chico, nossa comunidade CL. Bom estar de volta aqui mais uma vez. Deixa eu explicar essa salada toda aí. Boa. Esse combo de família Bolsonaro, né, que a gente publicou hoje. Exato. Vamos começar então pelo carro, Igor. O que você acha? Depois a gente vai para o imóvel também. Isso aí. Sim. Nessa primeira nota que vocês citaram, a questão é isso, né? Ele adquirindo patrimônio sem ter lastro na renda formal dele. O que isso indica, segundo os investigadores? Que esse dinheiro veio de outra origem. E aí, dentro da tese da rachadinha, seria um dinheiro ilícito, um dinheiro que veio de fora, né? Veio de fonte ilegal. Em vários trechos desse relatório, os técnicos do Ministério Público, porque são a perícia, né, com base
nas quebras de sigilo dele, apontam um termo que é o patrimônio descoberto. O que significa isso? É justamente isso que eu estava falando. É um patrimônio, uma renda que você adquire sem ter lastro na remuneração que você tem formal. E no caso de agentes públicos como ele, isso pode, inclusive, ter incorrido em improbidade administrativa e em enriquecimento ilícito. Então, assim, a gente está citando, por exemplo, um relatório da Iniciativa de Combate à Corrupção, a ENCLA, né, que é um órgão do governo federal, que fala justamente sobre isso, de patrimônio descoberto de agentes públicos, e cita essa possibilidade dessas duas ilicitudes que podem gerar, né, o patrimônio descoberto. Ô Igor, só para a gente entender, porque um vereador ganha um salário, é capaz de comprar um carro. Então, vamos dizer que ele ganhe R$20 mil por mês. 20 mil, multiplica por 12, dá 220, 240 mil no ano. Ele ganhou 240 mil no ano. Ele tem que comer, pagar as despesas dele. Então, ele não pode, no ano que ele ganhou 240, aumentar o patrimônio dele em 300. É isso, aí fica com o patrimônio a descoberto. Não é, mas não pode comprar um carro? Pode. Pode comprar o carro, o imóvel, se, por exemplo, ele comprar financiado. Aí ele compra financiado, que é como as pessoas normais fazem, né? Dão uma entradinha, compra um financiado, o imóvel a mesma coisa. Ou se tiver muito dinheiro, tiver a sorte, guardou 1 milhão, mas está tudo comprovado na renda. Agora, o sujeito ganha ao longo do ano 240, que seja, e compra um patrimônio de 300, ele está descoberto. É isso que o Igor Mello estava explicando para a gente, não é isso? Teria que mostrar a origem dessa grana que falta na conta. Pois é. Fiz um trabalhinho ali. Um extra, ganhei um extra. Fui trabalhar na loja de chocolate do Flavinho. Do meu irmão, e ganhei esse dinheiro na Páscoa. Pois é, aí teria origem. Agora, nesse caso, além de ter patrimônio descoberto, ele compra com dinheiro vivo, Igor. Exato, é isso que chama a atenção, né? Olha, esses valores, a gente fala aqui, 52 mil, né, Igor? São de 2010. Então, naquela época carro era muito em 2010, mais, não é um carro em 2024. É isso, né? Então, Não, exatamente. E é só bom fazer um esclarecimento, Rodrigo, porque no caso do Flávio, quando houve a quebra de sigilo dele, foi feita uma análise que considerou tudo isso que você falou, todas as despesas e tudo mais. No caso do Carlos, não. Então, assim, esse saldo negativo que gera o patrimônio descoberto não está considerando os gastos que ele tem pessoais. Então, na verdade, esse valor é maior. Né? Assim, isso é o que eles pegaram, só a renda e o que está acima da renda. Mas considerando isso que você falou, que ele tem que pagar moradia, comida, roupa, todas as despesas pessoais dele, em tese. Então, assim, na verdade, esse rombo é maior ainda. E ainda assim, ele tinha disponibilidade de comprar um carro de 52 mil em dinheiro vivo, comprar um apartamento de 180 mil, ou, como a gente vai falar da próxima nota, simplesmente dizer que doou 70 mil reais pro irmão. Boa. Vamos entrar nessa? Tudo isso sem ter lastro na renda formal dele, assim, basicamente. É isso. Vamos entrar nessa também do Pix, vamos dizer assim, Pix informalmente, porque nessa época ainda não tinha Pix, né, Chico? Qual seria essa função? Cobrir o que estava errado na conta do Flávio, né? Vem essa doação com 70 mil. Olha só, essa história é a seguinte, só para trazer mais detalhes, e aí o Igor vai detalhar tudo aqui pra gente. O Carlos fez doações pro Flávio, irmão dele, né, com valor também compatível com a renda. Então, quais foram esses valores encontrados pelo Ministério Público? Uma doação de 60 mil reais em 2005 e outra de 70 mil em 2010. E essa segunda remessa nunca passou pelas contas bancárias do Flávio e nem foi declarada por ele no imposto de renda. Então, é importantíssimo isso, né? E não é só isso também, porque o Carlos, o chefe de gabinete do Carluxo, também pagou contas do Bolsonaro e da madrasta, a Michele Bolsonaro, que a gente trouxe essa informação aqui também, né? Perícia do MP indicando mais pagamentos que foram feitos pelo chefe de gabinete, que é o Carlos, né? Pelo chefe de gabinete do Carlos na Câmara do Rio de Janeiro, é o Jorge Luiz Fernandes. Esse é o nome do chefe de gabinete dele. Explica pra gente aí, Igor. Que rolo, hein? Pois essas duas notas, eu acho que elas são dois bons exemplos de uma coisa que a gente que cobre esse caso desde o início lá do Flávio em 2019, e aí temos a Juliana aqui, né, que é a maior referência nesse assunto na imprensa brasileira, viemos falando que basicamente esse esquema não é do Carlos ou do Flávio ou de algum outro deles. Esse esquema é da família, foi um esquema de enriquecimento da família Bolsonaro. E nesse sentido,
essas manobras financeiras, contábeis, etc., acabam acontecendo, talvez para ajeitar uma coisa ali, ou uma coisa aqui, como o Chico falou. Chama atenção porque o Carlos declara essas doações no imposto de renda dele. A gente não, como a investigação contra o Flávio não pegou o período até 2005, a gente não consegue confrontar essa primeira doação de 60 mil reais. Mas a gente conseguiu confrontar a 70, que foi feita posteriormente. Em 2010. E assim, nos chamou muita atenção que esse dinheiro não aparece nem na conta bancária, nem na declaração de imposto de renda do Flávio. Ou seja, o Carlos diz que doou e o Flávio não diz que recebeu. Esse dinheiro, se ele passou pela mão de da mão de um para o outro, foi passado em dinheiro vivo. Ou pode não ter passado também. Pode ser só um registro formal para justificar alguma questão contábil ali junto à Receita Federal, né? E esse é o segundo ponto das contas, né, pagas pelo chefe de gabinete. Eu acho que ele é muito, muito importante, porque no caso da investigação do Flávio, o MP do Rio fez um trabalho muito extenso de pegar as contas dele mês a mês no detalhe. E mostravam que ele não pagava as próprias contas. Essas contas eram pagas com dinheiro oriundo da rachadinha, muitas vezes pagas em dinheiro vivo pelo Queiroz e tudo mais. No caso do Carlos, o MP ainda não fez esse trabalho. Ele fez uma amostragem nos boletos. Então ele tinha um universo ali de muitos anos, 16 anos de quebra de sigilo. Vamos falar aí. Se tiver 10 boletos por mês, isso vai dar quase 2.500 boletos, então eles não analisaram um por um. Eles fizeram um sorteio. E nesse sorteio já aparecem não só sistematicamente contas do Carlos, como a gente mostrou ontem, como já aparecem também várias contas do Bolsonaro e da Michelle. Isso indica que, na verdade, esse caixa da rachadinha do Carlos pagava contas da família. Isso pode trazer todo mundo para o bolo, para o caso, enfim, para a investigação. Acho que a importância dessa informação é muito essa, assim, mostrar que o gabinete do Carlos acabava sendo um caixa para todo mundo. Ô Igor, e para a gente entender melhor, você estava explicando, o Flávio Bolsonaro passou por uma investigação semelhante, né, de rachadinha e tal. O caso foi paralisado. Você podia até relembrar para a gente, trazer a memória disso, se você tiver, assim, que eu não quero te pegar de surpresa aqui também. Mas esse do Carlos Bolsonaro, em que pé que está? Porque não tem nada a ver, para quem chegou agora, não tem nada a ver com Polícia Federal, com nada disso. É investigação no Rio de Janeiro, Ministério Público do Rio de Janeiro. Explica para a gente o que pode acontecer. O do Flávio Bolsonaro foi paralisado, eles conseguiram trancar no meio do caminho. O do Carlos está se encaminhando para finalizar de maneira menos favorável à família Bolsonaro? O que você pode dizer para a gente? Rodrigo, como você falou, os dois casos são investigados no Rio de Janeiro, pelo Ministério Público do Rio. No caso do Flávio, a gente teve, né, a estratégia da defesa do Flávio foi sempre procurar nulidades, procurar questões processuais, porque não tinha defesa diante dos fatos que apareceram. E ele acabou conseguindo uma série de decisões favoráveis em Brasília. Não sei se vocês lembram. Primeiro, aquela decisão do ministro Luiz Fux, que... Aliás, foi do Toffoli, perdão. Que cancelou todas as quebras de sigilo do COAF no país inteiro. Quebras de sigilo não, relatórios, né, de inteligência do COAF no país inteiro. Paralisou uma série de investigações de combate ao crime organizado, etc., a pedido da defesa do Flávio. E, posteriormente, ele conseguiu anular todas as decisões do juiz que era o responsável pelo caso dele aqui no Tribunal de Justiça do Rio, inclusive as quebras de sigilo, as outras medidas cautelares, buscas e apreensões e a própria aceitação da denúncia. E aí, sem as quebras de sigilo, o MP ainda tentou isso algumas vezes, conseguir novamente autorizações para quebra de sigilo, não conseguiu. E o caso está meio num limbo. Assim, é bom destacar, isso até uma matéria que eu e a Juliana fizemos quando a gente trabalhava no UOL. Mesmo com as quebras de sigilo anuladas, ainda existem provas lícitas da rachadinha. Sim. Tem, por exemplo, um funcionário que confessa que era fantasma e que devolveu o dinheiro, assim, depoimento em juízo, ao Ministério Público. Então, assim, não é como se não tem prova nenhuma valendo, mas, na prática, o caso morreu, né? O Ministério Público não vê viabilidade. Do Flávio Bolsonaro. Do Flávio. No caso do Carlos, a gente não teve denúncia. Tem a investigação do Ministério Público que está avançando devagar, né? Assim, só para dar um exemplo, esse relatório que a gente teve acesso, ele é do ano passado ainda. E, assim, que é feito por um órgão técnico, um laboratório de combate à lavagem de dinheiro e à corrupção do Ministério Público, que é um órgão técnico com peritos que analisam esse tipo de dado, e está em posse da promotoria que cuida agora.
Tá. E a expectativa é que essa denúncia saia em algum momento, porque assim, o relatório é muito claro de que existe um esquema de corrupção, de peculato rolando no gabinete, né? Assim, como a gente tem destacado, o chefe de gabinete dele, atual, o Jorge Fernandes, recebeu mais de 2 milhões de reais de devolução de outros funcionários, que é um esquema bem parecido com o que acontecia com o Queiroz. Inclusive, uma dessas funcionárias que devolve dinheiro é a mulher dele, da mesma forma como o Queiroz botou a própria família para devolver, enfim. Assim, é uma repetição, um replay do caso Queiroz. Perfeito, assim. Perfeito. E aí agora a expectativa é que o Ministério Público faça essa denúncia, porque assim, os elementos estão aí, né? Perfeito. Ô, Igor, quer dizer que foi interessante isso que você falou do Flávio, embora ele tenha assim, ajudado pelo fato do pai ser presidente da República, bela convivência com o STJ, com autoridades de vários tribunais, ele consegue anular uma parte de todas as provas, dos inquéritos, do que estava em andamento. Mas sobra, tem elementos ainda para continuar algo em torno do Flávio, né? Eu cito o Flávio porque o Flávio, no momento, é apontado como até possível candidato à presidência do bolsonarismo. Sim, porque o pai é inelegível, né? Exatamente. Caso haja algum rompimento com o Tarcísio, o bonde da imprensa brasileira, caso haja alguma ruptura, o Flávio seria uma opção, uma reserva moral. Porque você tem Carluxo... Reserva moral. Pois é, você tem Carluxo enrolado, você tem o próprio pai inelegível, você tem o Eduardo é insignificante, não conseguiria se defender como candidato a nada. Então, o Flávio sempre é tido como uma reserva moral nessa história por causa desse arquivamento de um bocado de história dele. Mas você vê chance ainda, sobrou uma parte da capivara do Flávio para ser explorada ainda, né, Igor? Sobrou, assim, como eu falei. Eu lembro bem desse caso, que é esse depoimento, por exemplo, de uma funcionária que confessa a rachadinha, confessa que era fantasma, que o pai dela era um militar que era, enfim, ligado ao Bolsonaro, indicou o nome dela, e que ela devolvia dinheiro pro Queiroz. Assim, ela confessa tudo, esse depoimento tá valendo, mas na prática não vai dar em nada, assim, a gente sabe disso, né? Assim, ele conseguiu, e assim, você falou essa coisa do pai ser presidente, mas assim, o Flávio tem relações muito profundas no judiciário, né? Assim, ele acabou conseguindo se articular. Então, assim, ele conseguiu decisões que na prática inviabilizaram. É uma situação sui generis, porque todo mundo sabe o que aconteceu e não vai ter punição nenhuma na prática, né? Bom. Boa. Parece que o Carlos pulou essa fila aí, Gabi. E pois agora é. O primeiro da fila. Para fechar só da história do Carlos, ele não se pronunciou, né, Igor? Você, Juliana, procuraram o Carlos Bolsonaro e ele não se pronunciou. Sobre isso, não, né? Sobre isso. Ele hoje falou da Polícia Federal, né? Não, mas sobre esse caso especificamente nada, né, Igor? Não, ele nunca fala, né? Assim, tem anos e anos que a gente faz matérias sobre o Carlos Bolsonaro e ele nunca dá um outro lado, como a gente fala no jargão jornalístico, né? Assim, Mas tem uma coisa que é curiosa também, porque já aconteceu muitas vezes nos últimos anos, quando sai alguma matéria sobre ele que ele considera frágil, que ele vê uma forma de atacar, ele vai para o Twitter criar uma narrativa ali de ataque. Ele não fez nada sobre esse caso, ele tá quietinho. Então, assim, eu acho que dá para dizer que sentiu. Sentiu, Galvão. Galvão, diga lá, sentiu. Igor Melo, muito obrigada pela sua participação aqui hoje, sempre um prazer te receber. E siga aí, firme e forte, que a gente quer saber aqui de pegar fogo, né? Igor Melo e Juliana Dalpiva continuam apurando e fazendo reportagens e vão trazer Se depender desses dois, Juliana e do Igor, nosso time é brabo. Estamos bem, o time não é fraco, não. Valeu, Igor. Obrigado. Valeu, gente, sempre um prazer e vem mais aí, vem mais, estamos trabalhando. Eita, trajeita. Valeu, Igor. Logo, logo eles voltam, gente. Então, fica ligado aqui nesse L Notícias que a gente traz novidades diariamente. Eles continuam apurando, trazendo reportagens exclusivas sobre a família Bolsonaro. Olha só, gente, a gente teve um indiciamento hoje do Jair Bolsonaro e outros 11 no caso das joias. E agora a gente teve o Flávio Bolsonaro, filho do presidente Bolsonaro, se pronunciando nas redes sociais. Ele disse o seguinte: tudo que você precisa saber sobre joias. O Eduardo Bolsonaro publica retuitando o Flávio, que disse o seguinte:
A perseguição a Bolsonaro é declarada e descarada. Alguém ganha um presente, uma comissão de serviços públicos decide que ele é seu, o TCU questiona e o presente é devolvido à União. Não há dano ao erário. Aí o grupo de policiais federais escalados a dedo para a missão indicia a pessoa. Nossa, foi tão simples a narrativa do Flávio, né, Chico? Totalmente equivocado. Assim, ele está tentando emplacar essa, mas só um relógio que o ACF pega lá, conseguiram devolver um só. Essas joias foram transformadas em dinheiro vivo, como eles gostam, e foi parar no bolso de Jair Bolsonaro. Não é bem assim, não foi devolvido tudo. Um relógio é que eles tentaram buscar lá e trazer de volta. Assim, numa operação ali de afogado, vamos tentar salvar. Mas o grosso das joias, toda a história, pelo amor de Deus, gente. É isso. Muito bom, Quem vai cair Quem vai cair, nem como narrativa, como eles dizem, isso pega. Checagem de fatos ao vivaço aqui. Meu Deus do céu, pegue lá o relatório com o depoimento do Mauro Cid. Ele está dizendo que entreguei o dinheiro ao senhor Jair Messias Bolsonaro em Nova York. Sim. Muito bem. Vamos trazer também informações sobre Inglaterra. Importante o resultado eleitoral, hein? Tem boca de urna da eleição da Inglaterra e a gente vai trazer aqui, olha só, números apontando que o Partido Trabalhista, que é comandado pelo Keir Starmer, né? Não sei se a pronúncia é exatamente essa. Ele é o provável novo primeiro-ministro, de acordo com essa pesquisa. Ele conquistou 410 cadeiras no parlamento, mais do que as 326 que são necessárias para governar sem precisar formar alianças. Então, ao todo, só para a gente entender, são 650 cadeiras que estavam em jogo, Chico e Rodrigo. E, em segundo lugar, vem o Partido Conservador, do futuro ex-premier, o Rishi Sunak, né, com 131 cadeiras. O pior resultado, viu, Rodrigo, desde o final da Segunda Guerra Mundial. Então, a gente tem esse resultado. Não, foi uma derrota acachapante do Partido Conservador. Os trabalhistas, que são uma esquerda moderada, social-democrata, bem light assim, conquistaram 2/3 do parlamento. Foi uma surra, como não acontecia desde o fim da Segunda Guerra Mundial. O que mostra, gente, quando a gente olha para a França e para a Inglaterra, nos dois países, o que entrou em crise não é tanto direita e esquerda, mas esse modelo liberal, esse modelo neoliberal que o Macron segue na França e que o Partido Conservador segue na Inglaterra, isso aí acabou. Entrou em crise total. Você pega também o México do Obrador, que é algo por aí, ó. Vamos proteger os pobres, vamos atacar na área social, senão a gente não se salva. Sim, eu digo porque muita gente olha e tem uma onda de extrema-direita mesmo, né? É fato, mas o resultado na Inglaterra mostra que quando o neoliberalismo entra em crise, você pode ter duas coisas. A extrema-direita às vezes cresce, que faz esse discurso, bota a culpa no imigrante. Às vezes não, às vezes tem uma centro-esquerda, uma esquerda que consegue se organizar e dar uma resposta, é o que disse o Chico. No México, ganhou a extrema-direita? Não, ganhou de novo a centro-esquerda. Na Inglaterra, está ganhando a centro-esquerda. Na Espanha, ganha a centro-esquerda. No Brasil, acabamos de derrotar a extrema-direita no Brasil. Então, não está escrito nas estrelas que a extrema-direita vai ganhar todas as eleições. A Inglaterra mostra isso aí com esse resultado. Tem um partido de extrema-direita lá que até cresceu um pouco, mas quem vai governar é a social-democracia, os trabalhistas, né, como se diz na Inglaterra. Já dá um alívio, porque a gente tem o segundo turno das eleições na França no domingo, que estão apontando para uma vitória da extrema-direita. Isso, vamos ver. Então, a gente vai continuar acompanhando também. Em breve, a gente vai ter o resultado, né? E a Marine Le Pen está com um discurso muito fortalecido por lá e tudo mais. Por isso, até logo assusta, né? Mas é bom a gente trazer esse contexto também de como estão nos outros países. Rodrigo, eu acho que o discurso do Raí mudou a história. É verdade, Chico. Verdade. Com a bênção do Dr. Sócrates. Que discurso. O Raí foi lá e eu acho que vai mudar a história. Vai mudar a história, eu confio. Excelente. Traz aí um pouco do contexto, né? Agora citou, vai ter que contar isso. O Raí fez um discurso no meio da rua apoiando a esquerda, né? Apoiando com um discurso muito forte, né? Em Paris. Em Paris. Dizendo, inclusive, que a França é também a África. Então, não vamos parar com essa coisinha de deportar, de fazer esse discurso quase nazista, de certa forma. E né? Porque o partido da Marine Le Pen, o histórico é esse. Exatamente. Perfeito. Então,
Aliás, o futebol inteiro entrou nessa história, né? Interessante. O Mbappé também foi lá. Tomara que tenha resultado. É isso, a eleição na Inglaterra hoje, vitória esmagadora dos trabalhistas, e eleição na França domingo, segundo turno. A gente espera que a união da esquerda com o centro consiga conter o avanço da extrema-direita. Resultado no domingo. Segunda-feira a gente vai comentar, né, a eleição. Opa, vamos sim. Vamos comentar aqui a partir das 7 horas da manhã. Olha só, gente. Também é importante a gente lembrar você que nessa semana a gente tem aula sobre tecnologia e as relações humanas. Adam Alter vem dar uma aula aqui pra gente nesse próximo domingo. O apocalipse tecnológico, as estratégias de manipulação que viciaram o mundo e enriqueceram as empresas de tecnologia. Olha, até a arte na tela hoje está diferente, hein? Bianca Pasquim mandou ver aqui na mudança do estilo que a gente está apresentando aqui para você. Então, nesse domingo, dia 7 de julho, 8 horas da noite, aula gratuita que vai ser exibida nos nossos canais, né? Com esse que é um dos maiores especialistas no mundo de relação humana com a tecnologia. Para você poder participar, você tem que fazer a inscrição, gente, é importante, porque é aberta, é gratuita, é para todo mundo, mas tem que se inscrever em icln2.com.br. Então, ó, moderação de Eduardo Moreira, Adam Alter ao vivo no domingo, dia 7 de julho de 2024, para entender a nossa relação com as redes digitais. Vamos nessa, gente, porque hoje, olha, não faltou notícia importante, hein? Não faltou, foi ferro na boneca, como diz nosso amigo. E ouçam Novos Baianos, ferro na boneca. Ferro na boneca, é isso. A Gleisi acabou de falar também, a gente trouxe a repercussão da família Bolsonaro, mas a Gleisi Hoffmann também acabou de postar aqui, olha, o indiciamento de Jair Bolsonaro é mais um passo na busca da verdade e da justiça. Deve ser por isso que o inelegível anda tão nervosinho nas redes sociais. Não tente desviar as atenções, Bolsonaro, falando mentiras sobre o presidente e governo que estão consertando o que você destruiu. Quem está a caminho do banco dos réus é você, Bolsonaro, disse a Gleisi, agora há pouquinho, presidenta do PT. Gabi. Muito bem, então, até o último segundo, trazendo informações para você aqui no ICL Notícias. Segunda edição, muito boa noite, meus queridos. Chico Sá, Rodrigo Viana. Amanhã a gente está de volta, claro, no ICL Notícias segunda edição, mas também com notícia a partir das 7 horas da manhã com Desperta. A gente espera. Tchau, até amanhã. Até amanhã. A gente tem uma bomba para vocês. O melhor professor da New York University, o cara que foi eleito um dos 40 maiores professores de administração e negócios do mundo, Adam Alter, vai nos dar uma aula dia 7 de julho, às 8 horas da noite, para nos explicar o que está por trás desse vício em tecnologia que virou uma pandemia mundial e transformou 5 empresas naquelas que controlam quase que toda a economia do mundo. E para você se inscrever gratuitamente e assistir essa aula fundamental, é só você clicar no link que vai estar junto com esse vídeo. Se inscreve agora para aprender com Adam Alter.